Clarice! Olá! Ai. Oi, Lu! Oficialmente. Oi, todo mundo! Que prazer te receber aqui, eu tô muito feliz. Hoje a gente tá no Doc Studio, na Vila Madalena, em São Paulo. Muito obrigada por estar aqui. Tô muito feliz de te receber, de verdade. Eu também tô feliz de vir aqui. Vamos lá, vamos conversar. Uhul! Clarice, eu começo com a mesma pergunta pra todo mundo. Como começou a sua relação com a música? Gente, de uma maneira muito conturbada. É uma pergunta um pouco sensível. Para mim, eu sei que parece estranho responder assim, mas eu sou filha de um compositor de Belém do Pará, que se chamava Chico Sena, que fez a música que é considerada o hino da cidade e que morreu quando eu tinha 4 anos de idade e de uma morte um tanto inesperada, né? O meu pai, ele é delicado um pouco falar disso, mas ele se jogou do 19º andar de um prédio. E por decepção com a música, né? E o meu pai, ele tinha feito o teste de uma gravadora no Rio de Janeiro. Uma gravadora bem conhecida, assim, não vou citar o nome. E quando chegou lá, eles queriam que ele emagrecesse, deixasse o cabelo crescer, rebolasse, cantasse coisas que ele não acreditava. E ele se recusou. E aí ele saiu de lá e foi para Búzios tocar, até juntar dinheiro para voltar para casa. Ficou tipo assim, rodado, né? Como a gente fala no Pará. E no dia que meu pai voltou para casa, finalmente, pra gente, pra mim, pra minha mãe, pra minha avó, ele não foi mais a mesma pessoa, né? Ele entrou numa depressão profunda, e não levantava mais. Quando parecia finalmente que ele tinha melhorado, e isso eu sei pela minha mãe, porque eu era muito pequena, né? Coisas que minha mãe me conta, minhas tias, meus tios. Ele fez o que fez. E até hoje, Isso meu é sabido? pai... Sim, em Belém... meu pai era bem conhecido em Belém, Não, porque eu obviamente fui pesquisar a sua história. E em momento nenhum, quando eu vi a história um pouco do seu pai, assim, pelo menos na minha pesquisa, não apareceu nada disso. eu acho que é um tabu, sabe? Porque Que loucura. ninguém quer falar dele nesse lugar, assim. Sim. Ou até quer, né? Porque às vezes, alguém que faz o que ele fez só é lembrado pela tragédia, normalmente, Sim. né? Então, como ele deixou um legado musical, que bom que ele ainda é lembrado pela música, pelas coisas. Meu pai tinha 26 anos, Lu, Sim, quando sim, ele sim, morreu. sim. Só isso, sabe? E aí, quando meu pai morreu, a minha mãe me mandou pro interior do estado, né? Pra Monte Alegre, no Pará. Meus avós estavam me esperando. Nossa, eu lembro de tudo. É Com muito 4 doido. anos? Sim, eu lembro de tudo. Caramba. Eu sou uma pessoa identificada com superdotação, né? Eu tenho memória de 1 ano de idade, 2 anos de Meu idade. Deus, que loucura. Porque é bem comum. Eu li muito cedo, fiz tudo muito cedo. Nossa, eu só tenho memória a partir dos 9 anos. Pra mim é muito esquisito isso. Que loucura. Então, eu lembro de a minha mãe me acordar de madrugada. Eu lembro de tudo. Ela colocou uma roupa que na época era tipo assim, uma roupa da Xuxa, que era um conjunto de napa preto, uma botinha, uma boina, e me colocou num avião, que era um avião daqueles... Que era um avião preto que tinha muito nos anos 80, acho que era Jumbo, não lembro o nome exatamente. E aí eu lembro que eu fui na responsabilidade do comandante, e lembro que quando eu cheguei em Monte Alegre, meus avós estavam me esperando no aeroporto, junto com a minha tia, que era a caçula na época do meu avô, Alicia. E a partir dali, todo o contato que eu tinha com a música
né? Que na minha casa, na nossa casa em Belém, no Jurunas, que já é um bairro muito conhecido de Belém, por ser um bairro muito voltado para a cultura, de onde saem muitos artistas, inclusive Gabi Amarantos, por exemplo. Quando meu pai ele era vivo, as pessoas iam lá para casa tocar violão, cantar. Meu pai, Rui Barata, que é um compositor bem conhecido também, que também deixou um legado incrível para a música do Pará, da Amazônia, do Brasil, né? Foi muito gravado pela Fafá também, que era um cara que vivia também na sala da nossa casa, que era amigo do meu pai, vivia tocando. Então, toda essa minha rotina de contato com a música, com os músicos, com as coisas, ela cessou de um dia para o outro e ela foi embora junto com o meu pai. E eu fui para essa cidade onde eu não tinha contato. A família da minha mãe não é uma família musical. Na verdade, é uma família mais do direito, da política, de coisas mais assim. tradicionais. Então, e também ninguém queria que eu cantasse. Porque aquilo virou uma ferida, um trauma familiar, né? Por conta do que aconteceu com meu pai. Então, depois de um tempo que eu recebi, foram os vinis dele, que eu lembro que tinha escrito nas capas Chico e Tchotchô, que era o apelido da minha mãe, Tchotchô. Sua mãe era da música também. Minha mãe sempre gostou de poesia, sempre gostou de cantar, mas nunca foi exatamente da música, né? Ela escreve muito bem, mas nunca foi exatamente da música. E era assim, disco, sei lá, almanaque do Chico Buarque, disco do Geraldo Azevedo, da Gal, da Bethânia, que foram os discos dele que ficaram pra mim. Djavan, o Lilás, que eu lembro bem desse disco, que eu ouvia todo dia na vitrola. Mas ninguém queria que eu cantasse, ninguém queria que eu fizesse uma aula de música, ninguém queria que eu aprendesse a tocar um instrumento. Quando a gente voltou para Belém, que eu tinha uns 13 anos, que eu voltei com a minha mãe, foi que eu fui ter acesso à história do meu pai, os amigos dele me contarem, voltar aos lugares onde ele cantava, né? Ficar cantando no próprio bar do Gilson, a casa do Gilson, que é um bar de Belém, que é patrimônio cultural também, assim. Meu pai é patrimônio cultural instituído por lei em Belém, né? E a casa do Gilson também é um patrimônio da cidade. E antes de ser a casa do Gilson, que era a casa do choro, meu pai tocava lá. Era o comecinho da casa do Gilson, era a casa do choro. Virava uma mesa de perna pro ar, forrava dentro, assim, ele e a minha mãe, e eu ficava lá. Enquanto tava todo mundo tocando e cantando. Então, dizem que a gente não esquece, né, esse primeiro contato com a música nos primeiros anos. Meus primeiros 4 anos foram nesse ambiente. E aí eu tinha uma coisa assim, quando eu era criança eu falava, eu vou ser compositora como meu pai. O tempo todo eu repetia isso. Não falava que eu ia ser cantora. Que criança descolada, né? Compositora. Uma criança maluca mesmo. Eu não sabia nem o que era composição quando eu tinha 4 anos. Pois é muito doido isso, né? Muito. Porque eu falava muito pequena, assim, eu falava que eu ia ser compositora. E essa vontade de compor, de fazer minhas próprias músicas, ela foi crescendo. Com 8 anos eu já comecei a experimentar alguma coisa. Com 11, 12 anos eu já estava fazendo, assim, construindo melodia mesmo sem tocar. E foi dessa maneira que eu fui me tornando uma compositora de boca. Apartada do meio musical, né? Por uma infelicidade, por uma coisa que não era positiva. Por um trauma familiar, impedida de estudar música, de cantar, de manifestar qualquer interesse nesse sentido. E depois voltando para Belém, encontrando com isso. Você sente que isso foi uma forma de proteção da sua família? Assim? Claro, sim. Com certeza. Tipo, melhor que ela não passe por isso. A minha mãe tomou um susto quando ela viu que eu tava cantando na noite já, assim. Ela... Você fez escondida? Ela ficava, sim, num primeiro momento, sim, né? Sim. Muito jovem? Muito. Com 13 anos eu já tava cantando nesse... Sua mãe foi pra Monte Alegre também? Foi.
Então ela foi nessa situação que aconteceu com seu pai. Eu fui na frente, sozinha. E depois ela foi. E depois ela foi. Eu fiquei com a minha avó. Você era filha única? Deles dois, sim. Depois a minha mãe casou de novo e eu tenho uma irmã, a Gabriela. Sim. Desse outro casamento da minha mãe. Sim. Que é minha parceira também de trabalho. Sim. Cultural, do audiovisual. Mas com 15 anos, eu já tava, sei lá, cantando de segunda a segunda, sabe? Em bar. Aí meus tios falavam assim, ninguém vai lá. Tá todo mundo proibido de prestigiar, de dar força pra isso, de endossar, né? Ninguém vai. Então tinha um acordo. Por essa dor, assim, né? Que era pra não alimentar isso em mim, né? Porque, Lu, a verdade é que a música não é fácil, né? A música não é fácil. Eu acabei de lançar um trabalho e tô vendo como a gente tem que... São tantas coisas que a gente tem que fazer para o trabalho aparecer, né? Pra gente ser considerado um membro, sei lá, da música popular brasileira, é um caminho... Se você já não vem de uma tradição, de uma família, né? Tipo, sei lá, os filhos do Caetano, os filhos, os netos do Gil... Aí fica bem complicado, né? Até porque... Eu andei dando uma estudada para ver quais caminhos eu podia trilhar, de que maneira eu podia furar essas bolhas, né? E passar com o meu trabalho, porque eu acredito no meu trabalho musical. Acredito no meu disco como uma novidade para a música popular brasileira, sim. Acho o disco bom, eu sei que a gente que é mulher tem... E eu vou falar por mim, né? Eu ainda não tenho a autoestima que um homem tem. Mas difícil, eu tô trabalhando. Mas eu acho que jamais terá, porque a vida cobra mais caro. Eu também queria ter a autoestima de um homem cis. Um homem médio tem bem se desse pra engarrafar e tomar, eu feito adoraria. elixir. Eu tomaria igual um vinhozinho. Mas eu tô ensaiando aí de sempre dizer, não, eu acredito no meu trabalho é bom. Eu sei o que eu fiz, eu sei o tanto de luta que tem ali, a construção até científica, de comunicação, de semiótica e de arte que tem naquilo. Eu sei o quanto de trabalho eu empreguei ali, eu sei que tá bom. Sim, sim. Sabe? Mas sim, a gente quer ouvir dos outros também, a gente quer que o trabalho saia passando, né? Mas é um caminho... Então a minha família ela já sabia disso. De alguma maneira, estava todo mundo tentando me poupar, né? Tentando me proteger. Não é uma coisa, nossa, vamos lá impedi-la de ser artista. Mas, por outro lado, eu me tornei compositora de boca. Eu passei a compor sem tocar. Como não conhecia as regras, inventei as minhas. E isso foi me dando um outro lugar estético, de experimentação, de sensorialidade. O que é ser compositora de boca? Todo mundo me pergunta isso. Compositora de boca, eu peguei esse termo para mim numa conversa com o Eduardo Gudim, que ele estava falando do Vanzolini e de mim. Falou assim, você é compositora de boca, que nem o Vanzolini, porque ele produziu um álbum do Vanzolini. Pra quem não sabe, quem é Vanzolini? O Vanzolini é um sambista paulistano, que também compunha sem tocar nenhum instrumento. Todo mundo fala que era, se não me falha a memória, tá? Espero que eu não esteja dizendo alguma asneira. Batendo numa caixinha de fósforo, numa coisa assim. E ele fazia todas as músicas como eu. Através letra da e boca. Música junto, vocalizando, cantando, já fazendo a melodia. Porque assim, uma pessoa que toca, muitas das vezes ela pega um instrumento e aí ela fica experimentando aqui um som. E aí às vezes organiza aquele som em cima do instrumento. E aí a partir dali vai procurar alguém para colocar uma letra. Ou vai colocar a letra a pessoa mesma. Mas é outro processo, né? Da forma como eu componho, como o Vanzolini compunha,
como a Alessi Brandão compõe também, que ela também é uma compositora de boca, até onde fiquei sabendo. Há muitas pessoas que fazem isso até. Só não é muito falado, né? Eu faço letra e música tudo junto. Uhum. Então, eu vou me guiando pelas próprias sílabas, pelas palavras. E é essa sensação que a palavra me traz. Dá um exemplo. Que vai construindo a melodia. Água voa, minha gente. Pra mim, aqui a melodia tá voando. Água voa, minha gente. Mas pra ser essa corrente leve e solta pelo ar, ao ar, vai queimar sob o sol quente. Eu tento trazer para dentro das palavras a sensação que elas me trazem. Indiscriminadamente, até se evaporar. Para mim tem vapor na palavra evaporar. Eu não sei se todo mundo percebe dessa maneira, mas para mim faz total sentido quando eu tô compondo. E aí eu acabo indo buscar essa sensação também no arranjo, na forma como a música é tocada. Muitas das vezes o que acontece, por exemplo, eu e o Dante Ozzetti fizemos em coprodução musical o meu álbum, e a gente trabalhou muito nesse lugar da sensorialidade, da textura, da ambiência. Porque é isso. Como eu não estudei música, eu não ligo muito para essa coisa de parte A, parte B, refrão, parte C. Eu comecei a tratar e de maneira muito consciente a música como filme, porque eu venho da comunicação, do audiovisual e da semiótica. Então, uma contextualização, um desenvolvimento, um conflito e uma resolução. Essa música que eu tava cantando agora, que é Mariô, que fala de um rio voador, ela caminha dessa forma. E ela vem, né? A proposta dela é ser um rio voador mesmo. Ela vem muito água, depois ela vira vapor, depois ela transborda, ela cai como chuva. Então, todo o arranjo, ele tá buscando transmitir essa ideia. E aí a harmonia funcional, ela ajuda em algum lugar, lógico que a gente vai buscar algum apoio nas teorias, né, nas técnicas. Mas o método que a gente está usando é sim um método mais fílmico e com imagem mental e sensorialidade, né, que parte dessa minha ideia de estética do acesso, poética def, que é ir para esse lugar mesmo das imagens mentais, onde na tua cabeça a mensagem se completa. Porque, por exemplo, quando eu falo deglutindo em fotossíntese esse organismo em convecção, as imagens mentais que vão surgir na tua cabeça, elas não serão as que vão surgir na minha. Conta a tua bagagem cognitiva, conta a tua vivência, conta a pessoa, a Lu, né, traduzindo e transcriando isso na cabeça. Então, eu costumo dizer que isso são códigos abertos. Mensagens não arbitrárias que vão se completar no outro. Você me disse uma vez uma coisa muito bonita. Quando eu estive na sua casa, você fez uma focaccia num café da tarde. Que era que o nosso olhar ele só é completo através do olhar também das outras pessoas e pessoas diversas. Me fala Quer que eu formule? Quero. Isso parte da minha pesquisa na semiótica da cultura e na comunicação. E a semiótica pisciana, por exemplo, o Pisci vai dizer que o ponto de vista, o olhar de cada um, ele é parcial e falível. A tua perspectiva, porque ponto de vista é um conceito da semiótica da cultura e na semiótica pisciana é a perspectiva. Mas é isso, juntando a semiótica pisciana e a semiótica da cultura, já a partir do que eu consegui arrumar aqui para minha pesquisa, é isso. O olhar da gente, ele tá atravessado, né, pela nossa cultura,
pela nossa vivência, pelo meio também que a gente transita, uma série de coisas, mas ele ainda será só um olhar parcial e falível, porque ele só dá conta de uma parte da realidade. Aí, por que a diversidade é importante? Porque se junta o olhar da Lu, o ponto de vista da Lu, o ponto de vista meu, Clarice, o ponto de vista do Gabs, do João, da Gabi, da André, juntos. E se isso for diverso, a gente vai ter uma visão de mundo, uma cosmovisão. Ou seja, só é possível compreender o todo pela diversidade. E eu falo que é como o efeito overview, que é quando o astronauta sai da Terra e avista o planetinha azul lá e olha e vê toda a imensidão em volta e vê que é só um pontinho e que tudo que ele conhece está ali. E a estrutura, isso é muito estudado, tá? A estrutura mesmo do cérebro dele, ela se modifica. E o que a gente pode viver mais próximo disso, aqui dentro, sem sair da Terra, é vivenciar a diversidade. É conviver com o diferente. É entender outras necessidades que não as nossas. Entender que a vida não gira, a gente não é o sol, né? A vida não gira em torno da gente. E nem a perspectiva antropocêntrica, ou seja, de que o homem é o centro de tudo, nem isso faz sentido hoje em dia. Perfeito. Se a gente for parar para pensar, né? Então, o que eu acredito que é mais próximo disso e que faz a gente crescer como um ser que se entende no mundo é a diversidade. Como comunidade, né? Como sociedade, assim, né? Porque no final a gente, pelo que eu entendo, pelo menos, a gente tem uma visão muito parcial das coisas, porque o que é posto como verdade é um jeito de ser muito específico, né? É a normatividade. Né? É um jeito de ser normativo, que, aliás, é um jeito binário. Sim. Que é quando você tem o 1 passando aqui, os zeros caindo. A gente pensando na coisa binária da computação mesmo já explica. Sim. Os zeros são criaturas dissidentes, são populações minorizadas, né? E aqui a estrada tá pavimentada para ficar passando esse 1, que é esse eu normativo, sim, que atende ao padrão. Que é único, né? Supostamente, óbvio que não é, mas que é único, sim. Então é muito complicado, né? Eu estudo muito essas coisas a partir da semiótica da cultura. É por isso que eu consigo entender. Então, por exemplo, quando eu deixo na música os códigos abertos, eu não estou determinando quem vai ouvir essa música. Eu estou determinando que aos ouvidos a que ela chegar, ela vai cair lá, se espalhar, virar outra coisa. Ela vai transmutar, ela vai ser transcriada para aquele ser que vai ouvir. É uma forma de você respeitar quem te ouve também, né? Deixar um espaço para ele interpretar e se apropriar da canção. Como que você cria suas composições através dessas suas bases de pensamento? Eu tenho uma lista de nomes de músicas que eu vou fazer com temas definidos. A Boca no Mundo era... Virginiana? Sacanagem. Eu sou aquariana. Só que eu sou da comunicação, então eu acabo, de alguma maneira, sistematizando, entendendo o meu processo criativo. Eu estudo o processo de criação pela semiótica. Então eu já aprendi a organizar isso para depois bagunçar. Organizar num primeiro momento para depois... fazer diferente. Então, por exemplo, um dia eu queria ter a música chamada Passarinha. Aí fui e fiz A Boca no Mundo. Mariô também já era um plano. A Água Viva também partiu de um plano, de algo que eu tinha muita necessidade de dizer, né? Eu vou te dar esse exemplo aqui da Água Viva. A Água Viva é a penúltima faixa do meu álbum. E ela é... o meu desejo de ver as mulheres se mantendo vivas. Eu tinha sido afetada por aquela série de feminicídios que
que estavam sendo relatados nos jornais. E eu estava pensando, gente, mas como que a gente pode mandar uma mensagem para que as mulheres consigam se conservar vivas? E aí, quando a gente está falando viva, a gente não está falando nem só da morte física, mas vivas, atuantes, né? Com energia de vida, né? Isso. Então, e aí, eu não queria fazer uma música triste num primeiro momento, nem panfletária, nem apegada à ideia de morte mesmo. E aí eu fiquei pensando, como que eu poderia traduzir isso numa linguagem poética? E aí eu cheguei na ideia da água-viva. E aí eu fui pesquisar sobre a água-viva, aí vi que algumas espécies eram imortais. Aí eu falei, opa, parece um bom caminho. Aí fui estudar mais sobre elas, que os alquimistas diziam que elas, na natureza, eram esse ser mais perfeito, porque eram uma mistura de elementos como água e fogo, num só ser, né? E aí me veio a primeira ideia, que foi fluir como a água e queimar como fogo. Talvez seja o que as mulheres precisam. E aí, eu lembro que... não sei se tu vais lembrar, que teve um cara que arrastou a moça com o carro. A moça perdeu as pernas, passou vários dias internada, depois faleceu. E eu tinha pesadelos com aquilo. Eu acordava chorando, todas as vezes que eu lembrava eu chorava de novo. Eu tenho muito isso, assim, de muitas das vezes sentir as coisas e não saber separar, sabe? Não entender isso, não é comigo, ou não é com a minha família, ou não é com alguém que eu conheço. Eu não sinto dessa forma. E aí eu lembrei, a partir disso, né, que no momento em que ela disse um não, que ela ergueu a voz, ela perdeu as pernas e, por fim, a vida, né? E eu lembrei de como a indústria cultural do cinema passou uma vida inteira educando as mulheres para aceitarem tudo. Eu lembrei da Ariel, da Pequena Sereia, que ela tinha que escolher, né? Ou ela tinha voz ou ela tinha pernas. E aí, pensei também no Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, falando que as mulheres não se sentiam inteiras, completas de si mesmas. E aí eu falei, nossa, mas chegou num ponto que ela não tá inteira de nada, ela não tá inteira do corpo, ela não tá inteira da cabeça, ela não tá inteira do que ela é, assim, a integridade física das mulheres foi completamente devassada, desrespeitada. E aí parece improvável. E eu fui juntando todas essas coisas na música. Então eu vou falando sereias só nos filmes, seja uma água viva em liberdade, sereias só nos sonhos, na vida real nós te queremos viva, inteira, repleta de você, completa, você é o bastante pra você. Eu fui fazendo como se fossem mantras pra gente repetir e entender que a gente pode sim se bastar. E a gente também introjetou um discurso de que a gente precisa fazer tudo com tanto esforço, com tanta luta, que mulher tem que ser guerreira, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, gente. Então eu falo, né, que a cura emocional é fluir sem esforço, como uma água viva. Né? Fluir como a água e às vezes queimar como fogo talvez resolva, sabe? Para navegar a vida numa boa. Que lindo isso. Eu vou falando dessas coisas na música, assim, e sempre num tom muito de levante, né? Para que a gente se entenda forte, mas não obrigada a lutar o tempo todo. Também fluir como a água. Ai, Clarice, você é fantástica. Eu te escutaria falar assim... Muito, muito, muito. A gente se conhece há pouco tempo, mas cada vez que eu te escuto falar, pra mim, me toca em muitos lugares, assim. Você é incrível. E eu queria saber como foi lançar o seu primeiro álbum com 44 anos. Menopáusico. Com calor? Com suor?
suor até demais, calor até demais, mas eu tava conversando com umas amigas que estão nessa fase também, que são minhas professoras do Danceability, e eu tava explicando para elas que eu tinha entendido o papel da chegada da menopausa na minha vida, justo no... Sabe aquela coisa de justo na minha vez? Isso acontece? No começo eu chorava. Eu chorava porque eu pensava assim, eu não acredito. Eu tô gravando meu primeiro álbum completo de estúdio, primeira vez que eu tenho dinheiro pra fazer as coisas. Tá todo mundo lá e eu vou fazer. Tipo, na minha vez eu vou fazer isso na menopausa. E aí, passado o primeiro susto, eu fui entendendo também, sem glamourizar, o que ela estava me trazendo, né? O que esse momento da vida estava me trazendo. Antes eu sentava para compor uma música 15 minutos, 20 minutos, considerava ela acabada, pronta. E eu passei a fazer as coisas de outra maneira. Pegar essa minha lista, meus temas, estudar, pesquisar, montar toda uma ideia primeiro, separar desde palavras que eu poderia utilizar para ver o que ia caber na melodia que eu estava fazendo. Fazer um pouquinho hoje, pegar amanhã de novo, ou depois de amanhã, ou daqui a uma semana. Deixar de molho, ouvir umas referências, sabe? No sentido de, será que tá soando bem isso aqui? Mostrar para alguém. Respeitar o tempo. Da criação, né? Da criação. E fui aprender isso nessa fase da vida, então... Às vezes que bom também, né? Gravar um álbum com 44 anos de idade... Opa! Gravar um álbum Comigo com 40... ninguém pode, hein? Então, gravar um álbum com 44 anos de idade também foi importante porque esse momento maduro, mais... que eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar. E trabalhei com... sabe, com uma visão de longo prazo mais afinada, assim, e com mais calma. Não sei nem se calma, não sei se calma é a palavra, mas... Respeitando o tempo das coisas, talvez? E também mais obstinada, né? Sim. Tendo que driblar aqui e ali uma névoa mental. Né? Um dia que não tá muito bom. Clarice, e... você trouxe muitos pontos, né? Sobre quem a gente é no mundo e a visão que a gente... Pra gente ter uma visão de mundo mais ampla, a gente precisa também ter essa diversidade. O ser mulher. Diante de todas essas dificuldades, o que te fez continuar e querer fazer realmente um álbum aos 44 anos? Se colocar no mundo, botar a boca no mundo... E tá aqui. O que te fez ter essa força de seguir, assim? Entender que eu não seria feliz e nem completa sem a música. Que qualquer plano B, C, D, Z tava fora de questão, porque eu ia me sentir incompleta. O que a gente faz, né? Quando tem um talento para uma coisa e sabe fazer aquilo. Aquilo é o de melhor que tu sabes fazer. Tu vais enterrar no quintal, tu vais jogar fora, tu vais fazer o que com aquilo, né? Então, eu comecei a trabalhar para que eu chegasse num momento em que eu poderia fazer. Foi um planejamento de 10 anos, Dona Lu. Primeiro teve um show gravado, que chama A Passarinha. Depois teve um ensaio de sonoridade, né? Uma mixtape, que foi o Gingado. E era tudo um caminho para já ir conseguindo vender show, para já ir conseguindo me projetar devagar, aparecer e levantar um portfólio suficiente para aprovar um PROAC um dia. E deu certo, né? Mas é isso, o caminho é longo, né? É longo.
Já pensou uma vida inteira compondo? Toda vez que eu penso isso, assim, eu fico, caramba, eu tô compondo desde antes dos 10 anos de idade. Eu tô uma vida inteira fazendo música. Aí quando alguém me pergunta assim, não sei o que, é o primeiro álbum. Eu olho e não consigo vê-lo separado do ensaio de sonoridade, separado do show gravado, separado das outras coisas. Claro, porque pra mim é o que te fez chegar até aqui. O processo é o que importa, né? Claro, sim. Eu tenho falado muito isso para as pessoas, que a gente tende a ser pressionado por essa vida louca que a gente anda levando a valorizar por o esse resultado. ritmo, né? Mas depois que eu aprendi a valorizar o processo, eu não consigo separar. Para mim, o álbum não tá separado do show, que não tá separado do ensaio, que não tá separado de nada, assim. É tudo com certeza. O processo para chegar nesse lugar. O que a música te causa? Arrebatamento. Cara, eu tenho uma relação muito doida com a música. É muito, muito, muito forte. Ela me emociona num lugar, assim. Eu ouço, por exemplo, o Milton Nascimento. Se alguém estiver me ouvindo aí e quiser me apresentar o Milton Nascimento, se o Milton Nascimento estiver me ouvindo, Bituca, por favor, a gente pode se conhecer. Eu sou apaixonada pelo Bituca, apaixonada. E às vezes, quando eu pensava em desistir, porque a música não é fácil, a gente já conversou isso aqui o tempo todo, eu pensava assim, meu Deus, eu preciso construir uma obra como a desse homem. Que isso, gente? De onde vem, né? De onde vem esse canto? De onde vem essa melodia? Assim, é uma coisa muito transcendental o trabalho do Milton. Tem outros trabalhos que eu gosto muito, mas ele, especificamente, se um dia eu tiver xoxa, capenga e pensando em desistir, eu posso ouvir o Milton, porque eu penso, eu preciso fazer algo próximo. Se um dia eu chegar a fazer algo próximo disso, eu tô realizada. Eu sinto muito amor pela música. Muito amor. É uma coisa muito que mexe com cada pedacinho do meu corpo, como se ela fosse tudo que eu sou. Eu trato minhas músicas como entidades, assim. Eu tava conversando isso também com um amigo meu esses dias. Que depois que eu faço, eu olho pra ela e penso assim, o que ela tá me pedindo de arranjo, né? O que ela tá me pedindo de instrumentação? Eu olho pra ela como um ser que tem necessidades, que tem vontades, né? Que precisa de uma roupa melhor, que precisa se apresentar bem ao mundo. Eu não olho como uma propriedade, sabe? Eu olho pra elas como um ser, assim. Tentando entender qual é a necessidade de cada uma delas e como elas têm que se apresentar para o mundo. Lindo. A gente tá chegando no final e a gente vai partir para as perguntinhas rápidas. Um feat dos sonhos. Claro que é o Bituca. Ela já tava esperando, não tava, Lu? Um estilo musical. MPB. Mas é que eu também gosto de jazz e gosto de música erudita e gosto de muitas coisas. Gosto de brega. Eu gosto de muitas coisas. Um lugar que você sonha em tocar? Um lugar em que eu sonho tocar. Gente, um lugar em que eu sonho tocar. Muita gente fala o Rock in Rio, né? No palco do Rock in Rio, do The Town, um desses lugares de festivais. Mas eu acho que ultimamente eu tô sonhando tocar mesmo em Belém, assim, no Psica. Que legal! É porque assim, eu passei muito tempo afastada, né, da cidade. Eu voltei pra lá, fiz 2 shows recentemente. E eu tenho vontade de me reaproximar da minha galera, assim, do meu povo. Acho que tá fácil, hein? Será que tá fácil? Eu acho.
Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto? Dante Ozzetti. Maravilhosa. O Dante foi, assim, a pessoa que me ajudou a organizar essa loucura que tava na minha cabeça. Tu vê, né? É um poço sem fundo. Da corda pra mim eu vou pensando, da corda pra mim eu vou criando. É terrível, assim, não acaba terrível. mais. Porque até um certo ponto é bom, né? Depois vira uma zona. E aí o Dante, com a régua virginiana dele… Ele é virginiano! Ele é virginiano. Entendi. Dizem que o match perfeito de trabalho é aquário e virgem. Uhum. Que aquário é isso, né? Esse pensamento, essa coisa, essa amplitude que não acaba mais, um ar, né? Que não acaba mais. E virgem vem e, tipo, opa… Vamos organizar essa bagunça, bora dar um jeito nesse negócio… Por isso que falam que é o match perfeito de trabalho. Não sabia, eu vou pesquisar o meu também. É? Então, não sei qual é o meu. Eu descobri quando a gente estava trabalhando, até contei pra ele. Gostei. E pra fechar, qual é o desejo atual da sua carreira? Pode rir se quiser, tá? Eu quero cantar, tocar, me apresentar fora da Semana da Pessoa com Deficiência. Da virada inclusiva, da parada do Orgulho PCD. E não que eu não valorize a parada do Orgulho PCD e não ache importante, tá? Por favor, não problematizem o que eu falei. Eu quero sair dessa caixa. Eu quero que justamente a gente tenha o direito à complexidade do ser. Que não precise se comportar como um panfleto, que possa se comportar como um livro denso, que não tenha a obrigação de carregar uma bandeira, porque as coisas mudaram, as pessoas mudaram, a vida mudou, todo mundo entendeu a importância da diversidade. Muitas das vezes eu chego em lugares onde tem, sei lá, mesas de debate, e aí considera-se que ali naquela mesa tá toda a diversidade humana contemplada. Aí a gente olha, ok, tem pessoas indígenas, pretas, mulheres, jovens periféricos e não sei o quê. E nunca, quase nunca tem uma pessoa com deficiência. E aí, os eventos das pessoas com deficiência só vão às pessoas com deficiência. Mas olha só, se quem precisa aprender sobre nós, para deixar de ser capacitista, são as pessoas que não têm deficiência, como elas vão aprender se a gente não transita nos outros lugares? Se a gente está segregado, fechado numa caixinha, né? Obrigado a permanecer e ocupar aquele cercadinho, que é um cercadinho capacitista. Se pelo menos quando a gente fizesse esses eventos, as pessoas ditas normais, né? Que é como a gente chama quem não tem deficiência, fossem lá, aí talvez a gente estivesse cumprindo esse papel. Mas o que está acontecendo é que está completamente apartado. As discussões são em torno dos mesmos tipos de pessoas, né? E aí não faz o menor sentido, realmente. Não faz, e ninguém aprende, né? Como é que tem que lidar. Porque todo mundo vê só a dificuldade de… vai ter que ter todo tipo de acessibilidade. Melhor excluir do que aprender e fazer e proporcionar. Então, o meu sonho agora é conseguir furar essa bolha. Porque eu realmente tô tendo entrave nisso, entendeu? Não tô falando isso assim, da boca pra fora. Não, tenho sentido na minha pele. Como eu disse, eu tenho um disco muito bem feito. Trabalhamos 1 ano e 2 meses nele, feito a partir da estética do acesso, a partir da poética def, mas podendo ser feita a fruição por qualquer ser humano. E não humano até, entendeu? Porque pautado em sensorialidade, com tudo pensado para chegar no outro. Mas se eu não transpuser essa barreira, o que a gente vai fazer? Não vai chegar nas pessoas. Eu quero que meu trabalho chegue nas pessoas. E o meu maior entrave agora é esse. Furar a bolha, entendeu? Sair da caixa e do cercadinho e ir pro mundo botar amplo. A boca no mundo, botar né? A boca no mundo, sim. Sim. Desejo isso tudo pra você. Eu espero que esse papo
tenha sido um pouco disso também, né? Porque a gente não passou tanto pela sua deficiência. A gente passou pela sua trajetória, pela sua vida. E você trouxe o que era importante pra você. Então, obrigada por isso, né? Porque às vezes as perguntas ficam num lugar mesmo muito capacitista. Sim. Né? Eu te agradeço por isso, Lu. Muito bonita a tua atitude. Isso, porque eu queria saber quem é Clarice, a artista. E não importa, mas não é o que é central. Não é determinante, né? Não é determinante. Então, eu desejo que mais espaços como esse se abram pra você. Se depender de mim, as portas sempre estarão abertas pra você botar a boca no mundo. Eu vou me emocionar também porque… Eu já tô aqui, ó, o olho cheio de água. Porque eu me apaixonei por você quando eu conheci por Esther pela primeira vez no Instagram. E eu achei o seu trabalho lindo, 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 lindo. Te levei pro espelho porque eu achei o seu trabalho lindo. Te convidei pra vir pra cá porque eu achei o seu trabalho lindo. E eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir, se depender de mim. Se eu puder ser mais uma voz ativa, mais uma pessoa que abra janelas, portas e caminhos, eu vou estar aqui, de verdade. Obrigada. Você merece. Você é inteligentíssima, você é interessantérrima, você tem um trabalho lindo e encantador. Então, bota sua boca no mundo, entendeu? Vamos botar a boca no mundo. Obrigada por me ajudar com isso também. Sim. E que o podcast tenha vida longa. Obrigada. E que as pessoas que vão assistir a gente consigam perceber a importância da diversidade. Para que a gente saia desse lugar de polarização, para que a gente pare de brigar entre nós, para que a gente siga junto, que a gente consiga se relacionar, entender de forma interseccional as nossas questões e caminhar todo mundo junto. Sim. Vai ser mais bonito assim. Com certeza. A gente tá perdendo, né? Muito. Com uma visão parcial de mundo. Infalível. Infalível, total. Então, muito obrigada, Clarice. Vida longa, a sua arte, ao seu trabalho, a tudo que você fizer, de verdade. Obrigada muito também. Obrigada. Uhul!